Irmãos, que precioso é para nós, povo do Senhor, louvar o Senhor com cânticos, tal qual esse nós acabamos de expressar ao Senhor. Ele habita, Ele é alto e sublime, Ele habita a eternidade. Esse cântico faz com que a gente anseie pela volta do Senhor. Esse cântico, quando nós cantamos cânticos de adoração ao Senhor, o Espírito Santo, Ele tem um prazer enorme em louvar junto conosco, nos habilitando, para que então a gente expresse o desejo de estar diante do Senhor. Irmãos, a cada dia que passa eu penso que de uma forma muito sublime, o Senhor tem feito um mover de amor na vida da sua igreja, nós o teu povo, nos levando, nos condicionando, nos capacitando cada vez mais a uma vida de adoração adequada ao Senhor. Então Ele tem feito isso no meio da sua igreja. Ele espera que nós, como igreja do Senhor, respondamos a Ele de uma maneira que todo o nosso louvor possa ser um louvor agradável a Ele. Por isso, o cuidado que temos com as letras dos cânticos, por isso, irmãos, o cuidado em que realmente a gente possa, a uma só voz, louvá-lo, todos juntos, como igreja do Senhor, reunidos, um povo comprado, um povo adquirido, um povo que pertence ao Senhor. Esses cânticos, eu tenho dito, que são os ensaios para o céu. Porque, irmãos, quando a pessoa não tem prazer na comunhão do corpo de Cristo, quando não tem prazer na reunião e louvar o Senhor juntos, eu penso, irmão, que de alguma maneira essa pessoa não está apta para a glória, porque lá na glória nós iremos louvá-lo. Não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter madrugada, mas vai ser para todo sempre. Isso o Senhor já deixou um lindo exemplo quando Davi então nomeou aqueles líderes de louvores, vamos colocar aqui líderes, mas que louvavam em turnos, era o tempo todo. O louvor não é para uma expressão nossa no sentido de sermos vistos, mas o louvor é para o Senhor, sempre tem que ser para o Senhor. Então Davi na época, ele instituiu pessoas que louvassem nas primeiras horas do dia, era um turno, por exemplo, aí das 6 da manhã até o meio-dia, outro turno era do meio-dia às 6, e outro turno das 18 à meia-noite, e outro turno da meia-noite às 6 da manhã, era para louvar o Senhor intensamente. Então, assim vai ser na glória, mas com o corpo glorificado, irmãos, nós não vamos cessar nosso louvor a Ele, com palmas na mão, com alegria, com graça em nosso coração, quando nós entendemos, irmãos, todo o dilema da redenção, que Ele nos comprou, que Ele fez tudo por cada um de nós. Então, irmãos, como não louvar o Senhor? Como não derramar a nossa vida ao Senhor em adoração, louvor, cânticos? Mas não só aqui também, é maravilhoso nós louvarmos todos juntos, mas nós temos, irmãos, que viver uma vida de louvor, uma vida que expressa alegria. É tão bom, irmão, isso vai atrair pessoas, isso vai fazer de você uma pessoa muito simpática, como o assunto que vamos tratar hoje, sobre a graça, a excelência da graça, mas também focando a graça no sentido da sabedoria divina, que foi colocada em nós, na qual o nosso grande Senhor, o bendito Espírito, Ele deseja fazer de nós homens e mulheres sábios, homens e mulheres com discernimento espiritual, homens e mulheres que sejam cada dia mais revestidos de Cristo e, claro, da sua maravilhosa graça, uma graça que é excelente, uma graça que ultrapassa a nossa compreensão humana, ela tripudia a nossa mente, não dá para nós tentar entender a graça, você nunca queira entender a graça, então nós temos que ser os receptáculos da graça de Deus, porque ela é infinita, ela é maravilhosa, claro que ela é maravilhosa, porque o nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Então Ele veio cheio de graça e de realidade para nós. Aqui, irmãos, em Provérbios 4, versículo 7, diz assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, mais uma vez,
Como somos gratos ao Senhor por esse tempo, quando cremos, ó Pai, que haverá um tempo de céus abertos, que Teu maravilhoso Espírito, Pai, abra as Escrituras para nós, e também o nosso entendimento, como o próprio Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos, para que eles compreendessem as Escrituras. Pai, precisamos de visão, de revelação, de entendimento espiritual. Então nos leva, Pai, para aquele que é perfeito. Nos ajuda, Pai, a ter um entendimento além da letra, Senhor, para tocar as Tuas realidades, para não vivermos em nossas mesmices, para não vivermos uma vida medíocre, Pai. O Senhor tem nos chamado uma vida de crescimento espiritual, da formação de Cristo em nós, e que nós sejamos homens e mulheres maduros espiritualmente, cheios das Tuas virtudes, porque nós somos chamados a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Então fala conosco, nós entregamos, por isso entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra, abençoa, devolve ela para nós e fala conosco, Pai. Que expectativa tem o nosso coração em ouvir a Tua voz? E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a sabedoria, quando ele diz aqui, adquire a sabedoria, claro que ele está apontando para sempre, todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, está apontando para Cristo. O rei Salomão, eu gosto muito de ler Salmos como um devocional, cada dia eu leio um capítulo, é como que você entra na biblioteca pessoal da realeza inspirada do rei Salomão. Aí você vai ver o que ele escreveu aqui, a sabedoria, que é a sabedoria que Deus deu a ele, mas é uma sabedoria também inspirada pelo Senhor da glória. Que tremenda essa sabedoria! É uma sabedoria que ultrapassa o nosso entendimento, irmãos. Então aqui, Salomão, ele fala para nós veementemente, o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. E com tudo que você possui, adquire o entendimento. Irmãos, a riqueza da sabedoria, a riqueza da graça, torna o homem, quando eu falo homem, me entenda que não estou falando no sentido genérico, falando toda a humanidade. A sabedoria torna o homem sábio. Agora, a sabedoria é a melhor posse que uma pessoa pode ter na sua vida. Não existe outra posse maior do que a sabedoria neste mundo. Outras riquezas, elas não podem, guarde bem isso, tornar alguém sábio. Você pode ter um saco cheio de ouros, riquezas e uma cabeça vazia, um cérebro vazio. Que valor que tem isso, irmão? Hoje as pessoas buscam riquezas materiais. Agora, irmãos, a sabedoria de Deus, que foi revelada a cada um de nós, ela já está em nós, já habita em nós. Aquele texto de 1 Coríntios 1,30 fala que Cristo se nos tornou, Ele foi tornado para mim e para você sabedoria. É uma sabedoria personificada. Se você ler Provérbios capítulo 8, você vai entender isso de uma forma tão linda, irmãos, como que essa sabedoria se manifesta. Então, todos os tesouros e os bens duráveis ao conhecimento estão em Cristo Jesus. Toda a riqueza espiritual está na pessoa de Cristo e são de Cristo, e Ele a concede a quem quer. Aí em Provérbios mesmo, dá um pulinho aqui para frente, no capítulo 8, vamos verificar aqui, irmãos, alguma coisa muito importante sobre essa questão da sabedoria. Ele diz assim, vamos ler inicialmente o versículo 35, aqui referindo-se à sabedoria. Algum tempo atrás nós vimos sobre as 7 colunas da sabedoria, não é o nosso assunto hoje,
mas vamos verificar a sabedoria e com a excelência da sua graça. Aqui, irmãos, é a voz do Filho se expressando. Aqui o próprio Senhor Jesus falando, irmãos. Ele disse assim, 8,35, porque o que me acha é a sabedoria. O contexto todo fala da sabedoria. O que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Alcança o favor do Senhor é aquilo que Pedro escreveu lá em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça. O favor do Senhor é uma graça de uma forma muito especial. É uma graça, irmãos, que Pedro vai mostrar lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim, escuta com bastante atenção. Olha só, ele disse assim, 1 Pedro 5,12, deixa o dedo marcado aí. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Irmãos, aqui uma graça genuína, é uma graça que envolve crescimento espiritual. Depois, na sua segunda carta, ele vai dizer sobre a importância desse crescimento. O que é uma genuína graça de Deus? Tem a graça que Ele nos concede para nós sermos salvos. Pela graça sois salvos, Efésios 2,8, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Ele nos deu, revelou para nós a sua graça. A graça nos foi dada em Cristo Jesus. Agora, um detalhe aqui importante, irmãos. Agora aqui ele fala de uma graça genuína. Essa graça genuína, irmãos, não é para qualquer cristão. É para aquele cristão, todos aqueles cristãos que passaram por diversas provações, tribulações e que foram tratados na sua alma, que foram moldados na sua alma, onde o Senhor colocou as suas mãos amorosas sobre a vida dessa pessoa e moldou essa pessoa para ser conforme a imagem do Filho. Por isso que quando Deus começa a nos moldar, isso é o caminho da cruz. E nós temos graça para enfrentar o caminho da cruz, é claro. Ele disse assim, 2 Pedro 1,3, ele escreveu, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, neste caminho, Ele já nos supriu todas as coisas, e uma dessas coisas é a graça. A graça é uma graça que nos habilita a suportarmos qualquer tipo de provação, tribulação, dor, perda. Então, no reino de Deus, parece que é um contraste. O reino de Deus, ele é paradoxal. Quanto mais nós perdemos, mais nós ganhamos. Quanto mais nós sofremos por causa de Cristo, mais seremos glorificados. Mais essa graça genuína vai ser formada em nós. Se você ler 1 Pedro, os 5 capítulos, nós lemos aqui 1 Pedro 5,12, ele diz que esta é a genuína graça de Deus. Mas o que Pedro falou nos capítulos anteriores? Ele falou de sofrimento, falou de fogo, falou de perda, ele falou de uma série de circunstâncias que leva a pessoa, se não for perseverante com esse Senhor, ela vai desanimar. Porque, irmãos, quando uma pessoa ela ganha uma nova vida, a vida de Cristo, ela é regenerada, Deus começa a operar na vida dela uma obra nova, uma troca Ele operou na cruz uma troca de natureza, crucificou a nossa velha vida, morremos com o Senhor, fomos sepultados, enterrados. O problema do pecado está resolvido, ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição juntamente com Ele. Agora, irmãos, que começa a vida cristã genuína, se nós almejamos esta graça, a excelência da graça, que é uma graça genuína, e essa graça genuína envolve muitas tribulações. Agora, irmãos, um detalhe aqui que nós devemos atentar sempre: quando vier uma tribulação, um problema, irmãos, o Senhor não pode alcançar em nós, ou nos conceder uma provação de um caráter provado, concedendo-nos uma graça genuína, se encontra em nós murmuração, reclamação. Então, isso entristece muito o nosso Senhor. Então, Ele vai
fazer a gente voltar lá no final da fila, começar tudo de novo. Nós estamos quase chegando lá, mas a maldita murmuração, maldita reclamação, maldita ansiedade. Domingo nós vamos tratar pela manhã sobre a ansiedade. Hoje tratamos sobre a questão da depressão, mas domingo vai ser sobre a ansiedade. Isso envolve estresse, uma série de coisas que às vezes deixa a pessoa perturbada. Ela toma, naquele momento do fogo ali, das suas emoções, decisões descabidas, que depois ela vai ter que se retratar. Então, irmãos, mas nós temos o fruto do Espírito chamado domínio próprio, que está em nós, pertence a nós, é nosso. Agora ele tem que desenvolver isso em nós. Então ele vai criar circunstâncias no nosso trabalho. Às vezes no nosso lar vamos ter muita angústia com os nossos filhos, esposa, marido. Então, isso tudo tem um propósito, irmão. Se a gente compreender e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele quer endireitar nossas veredas. Quando alguém te ofende, te machuca, te fere, você já não fica aí bravo, a cabeça fica fervendo, vontade de matar aquela pessoa, entende? Ou pelo menos torcer que ela morra. Mas isso não é o que o Senhor quer para nós. Ele sabe das nossas intenções, então Ele quer nos moldar. Então Ele vai criar, por exemplo, como é que Ele vai exercitar? Isso é pela graça, você tem a graça para isso, o teu domínio próprio. Fruto do Espírito é domínio próprio. Eu e você, nós não conseguimos nos dominar. Você pode ter certeza disso. Quando você está naquelas crises de raiva, meu Deus, se alguém estiver na tua frente, você passa por cima e pisoteia. Mas o fruto do Espírito, que é Deus, está em nós. O Espírito Santo está em nós. Então Ele quer exercitar em você o domínio próprio. Mas como que Ele vai fazer isso, irmão? Na teoria, eu conheço, agora eu tenho o domínio próprio e eu vou me dominar. O Espírito vai me dominar. Não vai. Ele vai primeiro exercitar. Ele quer formar em você aquilo que você já tem. Lembra de 1 João 3,1? Está escrito assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Irmãos, aí ele vai dizer uma palavra muito interessante no versículo 2. Olha o que ele disse aqui, olha. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, o que nós somos? Filhos. O que nós haveremos de ser? Filhos maduros de Deus em Cristo Jesus. Então, para isso, irmãos, você tem que entender que se você é filho de Deus, tudo que ocorre na sua vida não é por acaso, não é por força do destino. Deus tem um propósito. Deus deseja lhe moldar você para que você e eu sejamos parecidos com Cristo. Mas só que você vai ter o apoio dele, vai ter a graça dele. Então Ele vai criar situações para que seja exercitado na sua vida o domínio próprio. Entende, irmãos? Ou seja, quando isso ocorrer, lembre-se daquele texto de Gálatas 2:20. Confessamos aqui tantas vezes: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se é não mais eu, quando alguém nos cutuca, por que você fica chateado? É que tem muito de você ainda. Então o Senhor tem que criar mais complexidade na sua vida, para que você chegue ao fim de você mesmo. Aí as pessoas vão falar: puxa vida, olha aquela pessoa lá, ai se fosse comigo. Mas ela tem o Espírito Santo habitando no seu interior, a vida de Cristo Pai. Então ela tem o domínio próprio, ela sempre vai agir com sabedoria, porque tem a vida. O que me acha, porque o que me acha a vida, não apenas a sabedoria, mas acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Olha aqui nos versículos, no capítulo 8, no versículo 17, olha que interessante aqui, irmãos.
Provérbios 8, a partir do verso 17. Aqui, irmãos, vai falar da excelência da sabedoria. Então, ele diz assim, verso 17. Aqui é a voz do Filho falando, é a voz da sabedoria. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Lembra que Tiago escreveu em Tiago 1,5? Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé. Agora, veja o que a sabedoria tem mais aqui. Verso 18: riquezas e honra estão comigo. Onde estão as riquezas? Onde estão as honras? Em Cristo. Irmãos, muitas vezes, irmãos, eu sei que tem muitos cristãos, muitos missionários, muitos líderes, muitos pastores que querem ser honrados, mas eles estão buscando a honra nos homens. Quando nós buscamos a honra do Senhor, o Senhor pode nos honrar. Riquezas e honra estão comigo. Mas veja o contexto aqui: eu amo os que me amam. Interessante. E aí ele diz assim: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Os bens dele, essa palavra duráveis aqui, é uma ideia de eternidade. Bens duráveis. Agora, olha o 19: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Agora vamos pensar aqui, irmãos. Quando fala em tesouro, a gente já pensa assim, bolso cheio, conta bancária, muito exponencial, não é assim? Mas não é aqui não. Irmãos, nós temos que entender a Bíblia através da própria palavra de Deus. Muito bem, você vê aqui, irmãos, nós vemos apenas alguns versículos da genuína sabedoria. Essa sabedoria, habitando em nós, sendo desenvolvida em nós, ninguém consegue resistir. Por mais sábio que seja, pode ser um filósofo, doutor mais sábio deste mundo, se conversar com uma pessoa mais simples, ela não consegue resistir à sabedoria pela qual aquele irmãozinho mais simples vai falar, porque não ela, mas é Deus falando através dela. E quando Deus expõe a sua sabedoria, ela é falada através dos nossos lábios, as pessoas, elas não vão resistir. Porque as pessoas têm o quê? Conhecimento, intelectualidade, muito inteligentes, elas confundem que são muito sábias, mas sabedoria é aquilo que Deus dá, conhecimento é aquilo que nós podemos adquirir, entende, irmãos? Então aqui, irmãos, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Você se lembra de Estevão? Estevão no capítulo 7, no capítulo 6, queria que vocês pudessem abrir lá comigo, para nós verificarmos aqui algo tão importante, irmãos. Atos capítulo 6, e aqui nós vamos entender algo muito interessante, versículo 8. Então nós vamos ver aqui essa excelência da graça, irmãos, e quando nós temos a excelência da graça em nós, essa graça genuína, é uma graça que quando você alcança ela, não importa mais nada para você, senão o próprio Senhor Jesus. Olha só aqui, capítulo 6, versículo 8. Estevão, quem que era Estevão, irmão? Ele era um diácono, foi eleito, ele tinha uma boa reputação, era um homem de Deus, entendeu? Mas então, quando uma pessoa do Senhor, um filho de Deus, se entrega nas mãos do Senhor para ser usado pelo Senhor, o Senhor fará com essa pessoa coisas extraordinárias. Então, Estevão, cheio de graça e poder. Quem que habitava nele aqui, irmãos? De onde que vinha a graça? O Senhor veio, lembra que o Senhor Jesus disse lá em João escreveu a respeito dele?
João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, de realidade. Então Estevão cheio de graça, ele estava cheio de quê, irmão? Cheio de Cristo, cheio de graça. Onde está Cristo? Quando nós vivemos uma vida de devoção ao Senhor, de intimidade com Ele, a nossa vida será uma vida cheia de Cristo, uma vida cheia de graça e poder. Então, cheia de graça aqui, implicitamente é o Senhor Jesus. E poder. Que poder que é esse? Quem tem poder? Jesus disse a respeito do Espírito Santo que haveria de receber. Atos 1,8. Mas recebereis poder. Esse não é um poder qualquer, irmão. Não é um poder de uma autoridade eclesiástica, seja aí presidente da República. Não é esse poder. Esse poder Deus concedeu a eles. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês só poderão falar de mim se estiverem revestidos do poder do alto. Entende? Então, Estevão cheio de Cristo e poder. Mas Jesus também tinha poder. Quanto poder que ele tinha? Mateus 28,18, ele escreveu assim: é-me dado todo poder no céu e na terra. Todo poder para Jesus. Irmãos, se Cristo é nossa vida, quanto poder nós temos nele? Todo poder. Então, irmãos, não pode existir na nossa vida espiritual vazamento. Se existir vazamento, nós vamos nos acovardar. Nós vamos ser pessoas tímidas. Então, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Agora, olha o 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pela qual ele falava. Então aqui já ficou claro para nós, ele está interpretando aqui o próprio Espírito, o versículo 8, cheio de graça e poder. E eles não poderiam resistir à sabedoria. Que sabedoria que é essa? Cristo. Cristo se nos tornou, da parte de Deus para cada um de nós, sabedoria. Não poderia resistir com graça aqui, a sabedoria, há um apontamento, a sabedoria. E ao Espírito, poder, pela qual ele falava. Então, irmãos, quem que falava? Era Estevão? Era Estevão que falava. Mas quem que falava através dos lábios de Estevão? O Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Irmãos, que coisa linda isso, irmãos. Que coisa mais surpreendente é isso, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Isso encanta o nosso coração. Percebe que aqui estava a Trindade falando, porque a Trindade, elas não se divergem. A Trindade tem uma vontade só, tem um propósito só. Entende, irmãos? Então era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o que eles fizeram? Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, e sublevaram, ou seja, revoltaram ali o povo, os anciãos e os escribas, investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como fosse rosto de anjo. Irmãos, e qual foi o resultado aqui? Como ele não poderia resistir à sabedoria de Estevão, o que eles queriam? O que eles fizeram com Estevão, irmão? Rangeram os dentes. O ódio foi tanto, irmãos, contra Estevão, mas eles não tinham discernimento que quem falava com eles era o Espírito do Senhor. Usava tão somente os lábios de Estevão para proferir as palavras. Então eles ficaram totalmente aqui rangendo os dentes.
e eles se enfureceram contra Estevão, rangeram os dentes. Agora veja aqui, no capítulo 7, aí bem nos versículos 54 em diante. Que coisa mais triste, irmãos. E para Estevão foi algo muito alegre. Disse assim: ouvindo eles isto, verso 54, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. E eles, porém, eles não suportavam ouvir isso. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras ele adormeceu. Ele foi para a glória, foi para o Senhor, porque ele já estava lá pela fé. Entende, irmãos? A sabedoria genuína, verdadeira, ela não negocia. Nós não podemos negociar a verdade, irmãos. Doa quem doer. Temos que pregar a verdade. Nós temos o suporte da graça. Nós temos tudo que há em Cristo Jesus. Todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Irmãos, cuidado com essa palavra, temos recebido da sua plenitude, porque às vezes nós nem sabemos o que é plenitude, irmãos. A palavra plenitude é algo completo que há em Cristo Jesus. Recebemos Cristo, recebemos a sua plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é divino, tudo que é de Deus habita em Cristo. Ele está em nós, irmãos. Então não tema mais nada, não tema mais morte, não tema mais crise. Os filhos de Deus são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Não temas mais nada. Sê tu uma bênção para a tua família, para os teus colegas que não conhecem o Senhor. Você deve conhecer muitos amigos que são ansiosos, né? Amigas. Domingo nós vamos tratar aqui sobre a questão da ansiedade. Traga eles. Vamos convidá-los. Passa um telefone. Olha, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco sobre a ansiedade. Entende, irmãos? Tem muita gente aí morrendo por causa da ansiedade, da depressão que tratamos hoje pela manhã também. Nós temos a graça, a maravilhosa graça, e Deus quer fazer com que essa graça cresça em nós. Este é o caminho da cruz. Meus irmãos, então Ele diz que tem reservados os tesouros para cada um de nós, lá em Provérbios 8. Lembra aquele final de versículo? Os tesouros, nós temos tudo ali na pessoa de Cristo. Agora, aqueles tesouros não são bens materiais. Abra comigo em Colossenses 2, versículo 3 e 4. Colossenses 2, versículo 2 e 3. Vamos ver aqui que sabedoria, que tesouros que são esses. Primeiro, uma das coisas que o Espírito quer formar em nós é que nós tenhamos, irmãos, uma profunda convicção, primeiro na palavra. O que é uma profunda convicção? Se você não tiver uma profunda convicção na palavra, você vai ler a Bíblia e continua sendo uma pessoa incrédula. Quando você tem convicção daquilo que você leu, você sabe que Deus não vai falhar. Então peça a Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Diz assim, versículo 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Irmãos, ter convicção na palavra é uma riqueza muito grande. Aqui ele fala o seguinte: e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. O que é isso? Eu vou investir todos os meus investimentos em crer naquilo que ele disse. Agora, hoje em dia está uma confusão no meio do povo de Deus. As pessoas estão ouvindo as doutrinas engendradas pelos homens nas igrejas evangélicas, estão ficando sufocadas.
Hoje as pessoas gostam de dar os seus testemunhos, vão na frente e falam assim: ai meu Deus, eu estava muito doente, estava muito mal, e fala de si, é fulano me ajudou, outro fulano me ajudou, outro fulano me ajudou. Gente, isso é demoníaco. A igreja tem que voltar para Cristo, não para homens. É o humanismo dentro da igreja que é descabido. Começamos a exaltar homens, pessoas doentes, falidas. A Bíblia diz, nós temos que entender isso, que vão é o socorro do homem. Quem nos ajuda é o Senhor. Ele que diz para mim e para você, em Isaías 41:10, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço, te sustento com a minha destra fiel. Ele diz também, a minha glória não dou a outrem. Nós somos roubadores da glória de Deus, gostamos de se exibir, e tem um clima muito aconchegante, que muitas vezes são demoníacos, e a gente não tem discernimento disso. Até quando, irmãos, vamos ser bebê em Cristo? Deus tem nos chamado para uma vida de maturidade, formação de Cristo em nós. Ele morreu por você, e incluiu você na sua morte, tirou o seu pecado, e deu uma nova vida pela ressurreição, para você ficar ouvindo aí essas bajulações, que faz cócegas em nossos ouvidos. Nós precisamos da palavra de Deus, dessa forte riqueza. Olha o que Paulo está dizendo aqui pelo Espírito: tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. Agora escute aqui: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E Cristo é sua vida. Então vai garimpar Cristo na sua vida, vai conhecer o Cristo que habita no seu interior. Ele é a tua vida, a tua salvação. Ele é tudo para você e para mim. Não lhe falta nada, irmão. A riqueza da graça, ela é tão maravilhosa. Tem pessoas, irmãos, que por falta de discernimento falam assim para Deus: Senhor, me dá da sua graça. Irmão, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Vamos compreender um pouquinho a palavra de Deus. A graça já foi dada em Cristo Jesus. Abra em 1 Coríntios 1, versículo 4 e 5. 1 Coríntios 1, versículo 4. Tem pessoas que, irmãos, um dos grandes maus, um dos grandes males do povo de Deus é pedir para Deus aquilo que Ele já lhe concedeu. Senhor, mas eu não tenho a graça. Então, Senhor, revela-me a graça, porque a graça já veio há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus pisou nessa terra aqui. Olha só, 1 Coríntios 1, versículo 4. Olha como é que Paulo começa dizendo: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Foi ou não foi dada? Foi. Agora, preste atenção, em Cristo Jesus, verso 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Irmãos, nós fomos em Cristo enriquecidos em tudo. O que te falta? O que nos falta para nós, irmãos? Será que nós temos tido essa satisfação em Cristo Jesus? Será que nós temos desfrutado dele em realidade espiritual? Ou nós temos patinado? Ou nós temos negligenciado, irmãos? Irmãos, se nós não tivermos a forte riqueza da convicção na palavra de Deus, voltarmos para a palavra e viver uma vida de compromisso com a palavra, que é a responsabilidade de todo filho de Deus, outras coisas irão ocupar o lugar de Cristo em nossa vida. Isso vai trazer para nós depressão, ansiedade, crises existenciais, crise até de identidade, porque o Senhor vai tirar o senso da presença dele de nós. Não a presença, mas o senso. Você pensa que ele te deixou, que ele te abandonou, porque você e eu muitas vezes não somos compromissados com ele. Nós somos compromissados com as nossas coisas, mas não com as dele. Irmão, isso não te assusta, saber que breve tempo você vai estar diante do Senhor, e eu também? É logo logo, isso é uma realidade. Deixa eu repetir aqui:
Presta atenção. Logo, num futuro não muito distante, você que está aqui sentado nessa noite, você vai estar diante daquele que criou todas as coisas. Como é que vai ser esse dia para você? O que você acha que ele vai dizer para você? O que você acha, irmão? Eu acho que todos esperam que ele venha dizer o seguinte: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí tem ali as obras que ele havia preparado. E aqueles irmãos que fizeram essas obras, eles nem atentaram para isso, porque ele disse assim: tive fome, deste comer. Estava hospitalizado, fosse me visitar. E a gente tem uma mania de grandeza, de ser Deus, né? De dar ordem para Deus. Deus vai visitar lá no hospital. Vai você, preguiçoso, preguiçosa. Vai você, a gente manda Deus ir. Nós estamos aqui para servir a Ele. Então é nossa responsabilidade visitar os enfermos, orar com eles, pregar para Ele. Mas o que nós fazemos? Eu estou na graça. Eu estou na glória, eu estou no céu da boca da onça. Irmãos, é hora de voltarmos para a palavra. Não nos falta nada, irmãos. Então, queridos, mais uma vez, essa semana nós pregamos para quantas pessoas? Quantas pessoas ouviu dos teus lábios sobre Jesus? Quantas pessoas? Porque quando nós começarmos a pregar, o povo vai crer. E muita gente vai nos odiar. Mas muita gente, os escolhidos do Senhor, serão reconhecidos. E eles virão até nós. Irmãos, nós temos que investir em nossos amigos que não são do Senhor. Porque se eles morrerem, ontem na reunião de jovens eu queria que tivesse todo mundo aqui. Porque tinha uma pessoa aqui que começou a dar glória a Deus, aleluia. Eu falei, parece que está na igreja pentecostal aqui. O estudo foi tão precioso ao meu coração. Tão precioso. Primeiro nós vimos a destruição dos homens ímpios. Depois vimos a glória de Deus nos regenerado. Irmão, tem gente que fica perdendo tempo. Acho que sábado é de jovens, né? Mas se teu coração está batendo, você consegue andar até aqui, vem aqui ouvir esses meninos pregarem. É uma bênção. É gostoso a igreja reunida. Irmãos, é céu na terra. Nós somos a família bendita do Senhor, irmãos. Não é assim? Ai, queridos, como o Senhor espera isso de cada um de nós, porque é quão bom e agradável ver unidos os irmãos, unidos numa reunião para adorar o Senhor, para louvar. Por isso que a gente faz esses cafés aí da manhã, né? Para quê? Para a gente ter mais contato um com o outro, para a gente tocar no irmão, abraçar o irmão. O café é só pretexto, mas o que é bom mesmo é ver o rostinho do irmão. E daí, como é que foi a semana, irmão? Foi maravilhoso, tive uma experiência com Cristo, quero te contar. Aí a gente vai repartindo um pão um com o outro, falando de Cristo um para o outro, é gostoso demais. Não é assim? Pelo menos deveria ser assim, né? Então a gente fica querendo coisas, circunstâncias, né? Para que os irmãos vivam reunidos, unidos, porque aí vai crescer um vínculo chamado no nosso meio amor. Aí nós vamos obedecer aquele mandamento, amai-vos uns aos outros. Quando este mandamento for real na nossa vida, sabe o que vai acontecer? As pessoas aí fora vão dizer o seguinte: olha, esse povo é o povo do Senhor. Como é que nós sabemos disso? Jesus disse assim, João 13, vamos ler esse texto? Eu sempre cito aqui, mas eu quero que os irmãos leiam junto comigo. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. 34 e 35. Diz assim a palavra, olha só. João 13, 34 e 35. Aqui é Jesus quem está dizendo. Olha só que interessante, irmãos. Novo mandamento vos dou. Irmãos, esse mandamento aqui talvez seja um dos mais extraordinários da excelência da graça. Não tem mandamento mais precioso para cada um dos filhos de Deus do que este. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também
vos ameis uns aos outros. Mas como é que eu vou amar meu irmão? Ele já derramou o seu amor em nosso coração. Derramou, ele não deu, ele derramou. O sentido aqui é de as cataratas do Iguaçu. Você está com sede, chega debaixo daquelas águas lá e abre a boca e enche. Aquilo lá é graça. Vamos pensar aqui que aquela água seja a graça de Deus sendo derramada, porque ele disse lá em Efésios 1, versículo 7, no final do versículo 7 ele diz assim: segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. A abundância da graça, e a divina, a graça infinita, a abundância da graça. Irmãos, o problema é que Deus não encontra em nós receptáculo para receber da sua graça. Entende, irmãos? Quando formos revestidos da graça, nós vamos ser homens e mulheres que vão louvar. Agora, quando Ele dá um mandamento para nós, primeiro Ele vai nos suprir, Ele nos dá e pede. Entende? Então, agora no 35 Ele disse assim: nisto conhecerão todos, se tiver amor uns pelos outros. Então, aqui é a nossa escola, a escola de Cristo é aqui. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se nós não tivermos amor um pelos outros, ninguém aí fora vai nos conhecer. Está me compreendendo? Irmãos, vou falar de novo, vocês amam o Wade? É Wade? O japonês? É o Wade, né? O Wade é o namorado da Maria Eduarda. A gente não conhece ele, eu conheço ele mais ou menos. Dei um abraço nele ali, fiquei ouvindo o coração dele ali. Reclinei minha cabeça, fui igual o João, o peito de Jesus, para ouvir as batidas do coração. Ele está vivo, está tutum, tutum, mas logo, logo essa máquina aí vai parar. Irmãos, amar. A gente parece que tem medo de abraçar, de beijar o irmão. Não, Francisco, chega aí, a gente abraça, beija, e é um desmerecimento para o homem. Claro que não. Eu acho isso aí, irmãos, ósculo santo, saudar uns dos outros com ósculo santo. Você acha que vai desmerecer um homem beijar ele? Claro que não. Dar um beijo na face dele? Claro que não. Mas tem gente que, sei lá, parece que a própria, a sua fisionomia já é a gente não consegue entrar, entende? É complicado. Mas nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, se aqui, na nossa comunidade, tiver amor verdadeiro, sincero, uns pelos outros, o mundo aí fora saberá e conhecerá que nós somos o povo do Senhor, um povo que ama. Então aqui é um exercício, é uma escola, mas nós viemos para essa escola, a escola de Cristo, apenas para ouvir a palavra e não exercitar a palavra. Aqui, irmãos, é um local onde a gente pode viver praticamente a realidade da graça, exercitar o amor de Deus em nós aqui, entende? É nisso que nós seremos conhecidos uns pelos outros. Agora, irmãos, a excelência da graça, ela nos habilita a tudo que você imaginar. A excelência da graça, a graça genuína nós podemos adquiri-la sim, na medida que somos tratados pelo Senhor, vamos respondendo a Ele com alegria. Está certo que muitas vezes as coisas nos entristecem tanto, mas irmãos, confia seus cuidados a Ele, Ele vai te fortalecer, não vai permitir que o justo seja abalado em hipótese alguma. Ele é o Deus de toda graça, e a bênção dEle enriquece e não acrescenta dores. Agora, tem muitas pessoas que são abençoadas com as bênçãos que não são abençoadas. Porque aquele versículo de Provérbios 10, 22, ele diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então tem muitas pessoas que são abençoadas fora da bênção do Senhor, que enriquece as pessoas, mas lhe traz dores, e profunda dores, muitas vezes até morte. Porque se você pertence a uma família, você é muito rico financeiramente, irmãos, os teus parentes, uma vez que você é o dono de tudo, e eles vão ter parte na tua herança, eles querem que você morra, para tomar posse daquilo que tudo é do Senhor, entende, irmãos? Então,
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito nos vivificará também pelo seu Espírito que habita em nós. Então, essa riqueza que foi derramada a nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, nele está encapsulado todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então temos que procurar conhecê-lo mais e mais e mais. A graça vai ser multiplicada, nós vamos amar ao Senhor de uma forma mais explícita, amando uns aos outros, porque a prova que nós amamos o Senhor é amando uns aos outros. Isso faz toda a diferença. Então, queridos, a graça ela tem uma excelência enriquecedora em todos os seus aspectos. E o Pai deseja que nós então venhamos crescer nessa graça, crescer em sabedoria. A sabedoria de Deus é Cristo, porque, irmãos, se está só mais um versículo aqui, nós vamos encerrar. E quero que os irmãos guardem bem isso. Todas as riquezas deste mundo, se você fosse o dono de todas as propriedades deste mundo, de todas as empresas deste mundo, tivesse dinheiro onde não tinha mais onde guardar, essas riquezas não satisfaria o seu coração, jamais. Vamos ler o último texto, Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 e 11. Aí nós vamos encerrar aqui com uma palavra de oração. Segundo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim: olha só, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então, esse jamais dele se farta, o que isso significa? Que quanto você mais tem, mais você vai querer ter, mais você tem, mais você tem, e você nunca vai se fartar. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. A palavra vaidade aqui é coisas inúteis, é bolha de sabão. É bonita. Quando aquelas crianças sopram aquela bolha de sabão, sai com brilho de sol, é linda, mas logo ela fura. Então é tudo isso. Então, irmãos, a nossa riqueza é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa vida, vida eterna. Ele morreu a tua morte para nós vivermos a sua vida de ressurreição. Ele habita em nós, temos a vida de Cristo, e que o Senhor então, nessa semana que se inicia, possa fazer a diferença em nossas vidas, e que nós possamos viver uma vida graciosa aos olhos do Senhor e também aos olhos do mundo. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade rica que o Senhor nos concede, de mais uma vez ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Pai, continue, Pai, colocando anseio em nosso coração por Ti mesmo, nos avivando, nos vivificando cada vez mais. Pai, que as nossas mentes não venham se envolver com coisas que venham a trazer preocupação para nós, mas nos leva, Pai, a uma vida de maturidade ao Senhor. Forma Cristo em nós. Nós entregamos, ó Pai, os cuidados dessa semana nas Tuas mãos. O Senhor é aquele que vai adiante de nós, é a nossa retaguarda também. Nos ajuda, Pai, a vencermos mais uma semana. Abençoa as nossas atividades, os nossos trabalhos. Que a sabedoria de Cristo, ela seja expressa em nós. Que possamos também, Pai, cada dia mais exercitar o domínio próprio, o fruto do Espírito. Isso não depende de nós, depende de Ti, mas o Senhor quer tratar conosco de uma forma prática. Então nos ajuda, Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado a cada um de nós. Nos dê uma boa noite de descanso. E em Cristo nós oramos. Amém.